senador Luiz Carlos Reis fez um duro discurso da tribuna do Senado sobre o que chamou de abuso do Supremo Tribunal Federal. O senador lembrou invasões de competências do Legislativo e as ações absurdas contra manifestantes do 8 de janeiro. Reis disse: para começar, preciso registrar minha solidariedade à família de Clériston Cunha, o Clezão, que faleceu nesta segunda-feira enquanto cumpria a prisão preventiva. Como disse aqui Divaldo Franco, que golpe iriam dar essas pessoas se não tinham um canivete, um cortador de unha no bolso? Que golpe iam fazer? Assumir a presidência do Senado, da Câmara, da República, do Supremo? O brasileiro, que ainda não tinha sido julgado, contava com um laudo médico que indicava o seu estado de saúde. O documento foi avaliado pela PGR, que pediu a sua liberação em setembro. O ministro do STF mais amado do Brasil, que é sempre tão ágil na defesa dos direitos, não se posicionou. Observe que tivemos julgamentos relâmpagos com condenações e penas desproporcionais nunca vistas neste país. O senador lembrou atos promovidos pela extrema-esquerda que, mesmo causando destruição com mortos e feridos, não levaram a prisões em massa nem a condenações semelhantes às que estão sendo impostas aos presos do 8 de janeiro. Reis disse: observem que nenhum dos casos ocorridos foi imputado o crime de golpe de Estado, o que nos leva à questão: a justiça tem partido? O senador disse: diversas manchetes ao longo dos anos trazem descondenações inusitadas. O STF tem mudado seu próprio entendimento sem explicações plausíveis. É impossível ignorar as decisões contraditórias que perseguem a corte e geram insegurança jurídica. Solidez, transparência, clareza e obediência às leis, tudo isso parece distante do comportamento dos nossos ministros e, mais ainda, das suas sentenças. Algo precisa ser realizado para que o judiciário retome sua função técnica e não política e ideológica. Luiz Carlos Reis reconheceu que, ao pautar uma PEC que pode vir a limitar poderes de ministros do Supremo, caso um dia se torne uma emenda constitucional e entre em vigor, o presidente do Senado fez um gesto, mas ponderou: mas quero também fazer apelo a Vossa Excelência. Estamos diante de uma oportunidade única para trazer à tona discussões cruciais e necessárias. Portanto, peço que considere pautar um dos vários pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, inclusive 2 de minha autoria, que atualmente repousam sobre essa mesa, aguardando decisão de Vossa Excelência. Esses pedidos não são meras formalidades. Eles representam as vozes e as preocupações de milhares, milhões de brasileiros que anseiam por justiça e transparência em nosso sistema judiciário. É nosso dever, como representantes eleitos do povo, garantir que tais preocupações sejam tratadas com a seriedade e o respeito que merecem. Reis disse: peço, senhor presidente, que considere esses requerimentos que estão aí e paute-os para discussão com a máxima urgência. Ao fazer isso, estamos não apenas cumprindo nosso dever constitucional, mas também reafirmando nosso compromisso com a justiça e a democracia. O senador disse: é essencial que todos entendam, inclusive o presidente da República, que o Brasil é muito mais do que um partido político. O Brasil é a terra e o povo que nela trabalha, e é nossa responsabilidade e obrigação defendê-los. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo Judiciário, com a omissão complacente do Senado. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo
legislativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 28 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, senhoras, senhores senadores, hoje ocupo essa tribuna para falar sobre a justiça brasileira. Democracia, contas públicas e respeito. São muitos os assuntos, mas prometo ser o objetivo. Esse abuso do Supremo Tribunal Federal, senador Magro Alto, que nós estamos assistindo, vem um ministro supremo aqui, na Câmara dos Deputados, tem 2 parlamentares aqui, influir sobre uma votação na questão das eleições, voto auditável. Vem e muda parlamentares, se vai votar a favor ou contra, muda para poder fazer o quê? Com o seu interesse de que as eleições fizessem o que fizeram. A população brasileira se manifestou, foram às ruas. Vem 8 de janeiro, senador Girão. A gente acompanhou esse assunto. Eu não pude participar da CPI, mas vi o abuso e o absurdo que foi feito. O senador Espiridião me representou nesse evento, mas é um abuso. Barroso com relação aos votos. Marco temporal, a questão das drogas, aborto. Esses é o que nos preocupa. Os destinatários desse pronunciamento são o Supremo Tribunal Federal, o Ministério da Educação, da Economia e o Presidente da República. Para começar, preciso registrar a minha solidariedade à família de Clériston Cunha, o Clezão, que faleceu nesta segunda-feira enquanto cumpria a prisão preventiva. Como disse aqui Divaldo Franco, que golpe iriam dar essas pessoas se não tinham um canivete, senador Girão, um cortador de unha no bolso? Que golpe iam fazer? Assumir a presidência do Senado, da Câmara, da República, do Supremo? O brasileiro que ainda não tinha sido julgado contava com um laudo médico que indicava o seu estado de saúde. O documento foi avaliado pela PGR, que pediu a sua liberação em setembro. O ministro do STF, mais amado do Brasil, que é sempre tão ágil na defesa dos direitos, não se posicionou. Observe que tivemos julgamentos relâmpagos com condenações e penas desproporcionais nunca vistas nesse país. Senhoras senadoras e senadores, desafio a todos a fazerem um comparativo sobre os casos recentes de ataques às instituições promovidas pela esquerda e suas consequências. Para ilustrar, permita-me, em 2006, o Movimento de Libertação do Sem Terra, MLST, invadiu a Câmara dos Deputados. Armados com pedras e paus, quebraram equipamentos, portas de vidro, chegaram ao ponto de destruir um automóvel. As penas não passaram de 6 anos. Em 2017, o movimento organizado pela CUT contou com 49 feridos, depredação de prédios ministeriais e de estruturas que compõem a esplanada. Atearam fogo nas áreas internas dos Ministérios da Agricultura, Planejamento e Cultura.
Vale lembrar que foram apreendidas armas de fogo, ao final foram contabilizados 7 presos, nada mais foi dito sobre esse assunto. Observe que nenhum dos casos ocorridos foram imputados o crime de golpe de Estado. O que nos leva à questão: a justiça tem partido? Diversas manchetes ao longo dos anos trazem descondenações inusitadas. O STF tem mudado seu próprio entendimento sem explicações plausíveis. É impossível ignorar as decisões contraditórias que perseguem a Corte e geram insegurança jurídica. Solidez, transparência, clareza e obediência às leis. Tudo isso parece distante do comportamento dos nossos ministros e, mais ainda, das suas sentenças. Algo precisa ser realizado para que o Judiciário retome a sua função técnica e não política e ideológica. Nesse sentido, quero saudar nosso presidente Rodrigo Pacheco para trazer à discussão desse plenário a PEC que estabelece os limites do STF. Essa iniciativa não é apenas uma ação administrativa, mas um gesto emblemático que reflete o nosso compromisso com o reequilíbrio dos poderes. Mas também quero fazer apelo a Vossa Excelência. Estamos diante de uma oportunidade única para trazer à tona discussões cruciais e necessárias. Portanto, peço que considere a pautar um dos vários pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, inclusive 2 de minha autoria, que atualmente repousam sobre essa mesa, aguardando decisão de Vossa Excelência. Esses pedidos não são meras formalidades, eles representam as vozes e as preocupações de milhões de brasileiros que anseiam por justiça e transparência em nosso sistema judiciário. É nosso dever, como representantes eleitos do povo, garantir que tais preocupações sejam tratadas com a seriedade e o respeito que merecem. Portanto, peço, senhor presidente, que considere estes requerimentos que estão aí e paute-os para discussão com a máxima urgência. Ao fazer isso, estamos não apenas cumprindo com o nosso dever constitucional, mas também reafirmando o nosso compromisso com a justiça e com a democracia. Ao me referir à democracia, aproveito para parabenizar o povo argentino que no último domingo romperam as barreiras do assistencialismo barato e elegeram Javier Milei à presidência daquele país. Um economista que se diz alérgico à politicagem e muito disposto a fazer diferente. A vitória de Milei foi para muitos brasileiros um grito de liberdade contra uma ideologia que gera dependência, miserabilidade e irresponsabilidade fiscal. Já que chegamos às contas, estou aqui também para fazer um apelo. O descontrole fiscal promovido pelo governo Lula exige atenção dessa casa. Eu clamo por responsabilidade na análise do orçamento de 2024. O Congresso precisa agir quando falta equilíbrio ao Executivo. Existem limites financeiros que precisam ser respeitados e não podemos abrir mão, apenas sob pena de condenar essa nação à fuga de capitais, ao desemprego e à fome. Para encerrar, gostaria de registrar neste plenário a minha indignação enquanto senador, representante do meu estado, agrônomo, produtor rural e cidadão sobre as medidas de politização adotadas pelo Ministério da Educação. Primeiro documento base da Conferência Nacional de Educação em 2024, que trouxe a intenção de reduzir a influência do agronegócio nas salas de aula. Por fim, o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, que resolveu demonizar o setor rural brasileiro com questões tendenciosas. Estamos aguardando as explicações do ministro Camilo Santana, que marcou para comparecer à Comissão de Agricultura nessa casa no
próximo dia 13 de dezembro e, acima de tudo, uma retratação. É essencial que todos entendam, inclusive o presidente da República, que o Brasil é muito mais do que um partido político. O Brasil é a terra e o povo que nela trabalha e é nossa responsabilidade e obrigação defendê-los. Obrigado, senhor presidente.